pessoas que praticam o mal, que se juntam para criar confusão. E aí ele vem dizer que, ao ler o significado dessa palavra, veio à cabeça um monte de acontecimentos recentes de nossa história política, a exemplo das manifestações voluntárias em 2013, o questionamento feito pelo candidato Aécio Neves sobre a lisura das eleições em 2014, o documento Ponte para o Futuro do MDB em 2015, né, que indicava já naquela época acabar com os recursos dos impostos vinculados para a educação. Ele fala também sobre o golpe contra a presidente Dilma e a emenda constitucional número 95 de 2016, que impede novos investimentos em educação até o ano de 2036. E não foi só isso que ele trouxe. Ele fala também que veio na lembrança a lei do novo ensino médio em 2017, que descaracterizou a profissão dos professores e excluiu os estudantes dessa etapa do ensino e destinou que até 40% de vivência do currículo pudesse ser ofertada pela modalidade à distância, e que já vai entrar em vigor a partir de 2022. No decorrer do texto, ele vem afirmar que são estas e outras medidas de ataques aos direitos sociais, né, ligados à perseguição e prisão do ex-presidente Lula, que preparou o terreno para a vitória do Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, que deu continuidade justamente ao pandemônio em que vivemos no país desde esses tempos. Ele fala ainda que isso se deu também com a aprovação das alterações das regras previdenciárias, penalizando a população em geral, e de forma mais contundente às mulheres, né, com o envio de propostas de emendas à Constituição Federal que desmonta a estrutura do Estado brasileiro. A exemplo disso, ele cita a PEC 186, que já foi aprovada e que se transformou na emenda constitucional número 109 de 2021, né, promovendo o enorme arroxo fiscal nos municípios e estados. Ele cita também a PEC 187, né, que objetiva acabar com os fundos que são fundamentais para a educação, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Fundo Social do Pré-Sal, e a PEC 188, né, que pretende acabar com os recursos dos impostos vinculados à educação e à saúde. Além disso, ele cita a famosa PEC 32 de 2020, né, que quer mudar por completo a estrutura da Constituição Federal, é, e que essa proposta, né, restringe os direitos da população e dos servidores públicos e que, se aprovada, vai transformar o Estado em um grande balcão de negócios. E aí ele fala que essa reforma administrativa contida na PEC 32 se pauta em intenções arcaicas, ultraliberais e antirrepublicanas, né, totalmente incongruentes com a realidade e as necessidades do Brasil. E aí ele questiona se temos ou não temos um pandemônio instalados no Brasil, né? Se temos ou não temos um grupo de pessoas que querem causar desordens no nosso país. E aí ele vem falar, né, que a pandemia da Covid-19, que começou a assolar no Brasil a partir de 2020, encontrou nesse contexto de pandemônio um fácil campo de atuação para se espalhar de forma devastadora, fechando escolas, ampliando o abandono escolar, provocando carência alimentar e defasagens educacionais profundas. Ou seja, a pandemia tem contribuído exatamente com esse ambiente destrutivo que foi incentivado pela elite do dinheiro no país, né, que é conservadora, é concentradora de renda e que tem dificultado a volta às aulas presenciais. E aí ele apresenta no texto algumas medidas dessa associação de pessoas que têm buscado praticar o mal, né? A exemplo do negacionismo praticado pelo desgoverno Bolsonaro em questão do atraso à vacinação, o absurdo de negar o uso da máscara, chamou a infecção de uma gripezinha, além de ficar fazendo um troca-troca de ministros da saúde em plena situação de causa em nosso sistema sanitário. Entre outras séries de barbaridades, né, que esse desgoverno tem praticado. Heleno vem lembrar que somos resistência, sonho, utopia, lutas e conquistas, e que as nossas ações nas redes sociais
conquistar o Fundeb permanente, a derrota da escola sem partido e também o voto impresso, além da reocupação das ruas com as manifestações públicas, forçando a queda na popularidade do genocida. Né? E para finalizar, ele fala também sobre a importância de não retroceder, sobre a marcha do último dia 7 de setembro, né, de se mobilizar nas ruas e nas redes sociais, e que essa deve ser sempre a direção de nossa nação, né? Que, assim como o patrono da educação brasileira defendeu, Paulo Freire, devemos sempre encher esse país de marchas dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Vamos marchar nas ruas e nas redes sociais, denunciando o governo assassino e anunciando as bandeiras de lutas dos movimentos populares. Essas marchas revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo. Terminou já? Terminei. Agora vamos dar início às questões aí. Bora lá, as meninas e Lucas, Ciene. Posso iniciar? Pode, Karina. Então, minha pergunta vai para Lucas Schallenberg, né? E a pergunta é o seguinte: no texto, o autor traz para a discussão a reforma administrativa contida na PEC 32, que afeta todos os servidores públicos, incluindo os professores. Mais adiante, ele afirma que somos resistência e que, mesmo não podendo ir para as ruas, conseguimos derrotar diversas propostas desse desgoverno. Na sua concepção, a reforma administrativa corre o risco de ser aprovada sem grandes alterações? Quais serão os problemas que os atuais docentes e profissionais e futuros profissionais da educação enfrentarão caso isso aconteça? Boa Só tarde. lembrando, Lucas, só lembrando Oi. antes de tu responder, que a PEC já passou, viu, para a comissão especial, já vai ser pauta, possivelmente na próxima Sim. segunda-feira, na Câmara dos Deputados. Sim. Eu até vi essa notícia hoje. Obrigado, Karina. Botou aí na. Eu acho assim que essa pauta, acho que ainda está muito indecisa se vai passar realmente no plenário, né? Porque o Brasil, mesmo os deputados ali do centro já estão meio que divididos. Não, eles já não sabem mais, alguns não sabem mais no que seguir, né? Mas a gente sabe que deputado, a verdade é só a liberação de emendas, né, para eles. Mas seguindo as pesquisas que estão no decorrer aí das semanas que estão saindo aí, né, com a popularidade de Bolsonaro, a rejeição aumentando e a popularidade diminuindo, então isso causa até um racha ali entre o pessoal do centro. E eu acho que 50% de possibilidade de ser aceito e 50% não. Acho que na hora que vai ser a decisão na hora ali da votação, porque a gente sabe que na hora ali, de uma hora para outra, aquele Arthur Lira é muito, eu acho que é muito mais perigoso até que Bolsonaro, porque ele que é o cabeça pensante ali. Eu acho que ele tem mais poder do que até o Bolsonaro, assim, poder decisivo, porque ele está comandando ali toda a trambicagem que está ocorrendo ali naquela Câmara. A liberação, a destruição, né, das instituições públicas, vendendo tudo. Então, eu acho que ainda é muito indeciso. Aí eu torço para que não passe, né? Todos, na verdade. Porque será uma grande destruição do funcionalismo público. Porque, como sabemos, muitos pobres só têm acesso a órgãos, a outras funções públicas, e se privatizar,
tipo, um exemplo, os Correios, né? Que está já praticamente um pouco encaminhado. Tem lugares que os Correios só entregam porque realmente é público, né? E se privatizar, os pobres não terão acesso às encomendas nem nada do tipo. Então é só aguardar e torcer para que essa trambicagem não passe. Aí a outra pergunta referente aos professores, né, Karina? Quais que os atuais docentes e futuros profissionais da educação enfrentarão? Eu acho que todos os problemas serão praticamente todos. Eu acho que até os professores que já são efetivos, concursados até de muito tempo, eles podem até sofrer alguma algum empecilho, sei lá, tanto na forma da aposentadoria, quanto na sua profissão, assim, a estabilidade. Eu acho que não tem nada favorável aí para essa aprovação, não tem nada favorável para nenhum funcionário público, eu acho. E principalmente para professores. Bolsonaro já veio aí falando que excesso de professores, né, atrapalha. Então, eles querem destruir mesmo. Querem destruir todas as áreas públicas aí que eles conseguirem, eles vão tentar destruir. Mas quer comentar? As meninas querem comentar? Então, a gente vê nessa reforma administrativa, né, coisas que já foram consolidadas também na reforma trabalhista. Então, a reforma administrativa ela é mais, vamos dizer assim, é a parte que faltava na precarização da vida dos trabalhadores, né, que já foram consolidados muita coisa na reforma trabalhista. E aí, quando se refere à história dos professores, né, nessa instabilidade. Então, a educação, de um modo geral, é a que vem sofrendo ao longo dessas criações, como vocês apresentaram aí nos textos das PECs, certo? Então, desde de 2016, quando se pensou na PEC, tanto para diminuir os recursos da educação e da saúde, não foi só da educação e da saúde, que já se previa isso que nós estamos vivenciando e que nós vamos vivenciar ainda no futuro, né? Nós estamos vivendo e nós vamos viver ainda mais coisas, né? Porque é o congelamento o congelamento desses gastos dentro da educação. Então, quando você vai pensar no congelamento dos gastos, não se refere apenas só recursos para as pesquisas, recursos para a infraestrutura, refere-se também ao salário dos professores, à contratação de professores, à efetivação de professores. Então, se refere, de um modo geral, a tudo, né? Então, é por isso que eu estou dizendo que é apenas uma parte que faltava na destruição total daquilo que é público, que, né, vai associar à reforma trabalhista, que já aconteceu aí no governo Temer, né? Então, essa é uma parte que faltava. Então, é muito perigoso a gente pensar no que vai ser, por exemplo, de nós, de vocês, principalmente, né? Ou a outra geração que vai vir. Então, é tudo muito complicado. Certo? Então, veja que por isso que o José de Souza Martins, quando eu já disse isso aqui, ele vai dizer que a gente só muda para continuar da mesma forma. Né? E eu diria que agora está se mudando para piorar mais ainda a forma. Né? Não necessariamente nem a forma, mas o conteúdo. Né? Então, a relação dialética entre forma e conteúdo. Mas o conteúdo que existe na forma. Né? Então, a coisa está ficando numa situação muito complicada. Eu disse às meninas que eu estou nem olhando os grupos. Tem um grupo da pós-graduação aí, tem um grupo da pós-graduação que agora está numa instabilidade, processo avaliativo que está tendo da CAPES. Aí, uma hora, a presidente, que é uma dona, e aí é o perigo que se corre, é a dona de uma grande universidade privada e não tem currículo nenhum. Aí, uma hora, ela
destitui a comissão de avaliação, outra hora ela institui a mesma comissão de avaliação. Essas instabilidades que tem o tempo todo no governo. Agora é uma liminar cancelando todos os processos de avaliação. Olha, eu não vou nem olhar mais esse negócio, porque eu acho que é isso que eles querem, essa tortura diária de todo mundo que está envolvido no processo, né? Então, para além do desgaste desse governo, ele ainda trabalha com essa história do emocional, da tortura, né, que é muito pesado. Então, toda hora tem uma coisa nova. Você vai a um ofício, vai a uma portaria, vai a uma coisa, né? Não tem parado essas 2 últimas semanas. Eu disse, eu não estou mais olhando, não, porque não aguento mais processar essas coisas todas. Né? Então, a gente vê, não sabe onde é que vai parar isso, a gente não tem, assim, uma noção exata do que é que vai acontecer, o que é que vai parar, né? A gente sabe que é a coisa que vai piorar mais ainda, né? Mas quando a gente não sabe o tamanho do que é pior, né? Então, quando a gente pensa numa coisa que está pior, a gente acha que o pior não pode aparecer, mas aparece o pior, né? Acho que a situação não pode piorar, e aí a situação piora, né? Então, é uma coisa assim que é muito de instabilidade, está muito instável e trabalha muito com o nosso emocional, e aí a gente não sabe mais se a gente parar para pensar, é uma coisa louca, assim, é uma coisa louca o que é que está acontecendo. Né? Então, a gente está vivendo essa loucura, porque de fato é um pandemônio, né? E aí a pandemia ela consolidou isso, uma coisa que já vinha de forma implícita, e aí ela, de forma explícita, ela consolida, né? Então, é uma coisa assim que não tem, assim, por mais que a gente tente fazer a explicativa, né? E argumentar teoricamente, é uma coisa que às vezes a gente, poxa, mas às vezes fica difícil fazer a explicação, né? Mas essa situação, ela tá, como a gente está dizendo assim, insustentável. Quando você vê o Bolsonaro, naquele discurso lá que ele fez na ONU, dizer aquelas coisas todas, meu Deus do céu, realmente a gente não está vivendo, nós estamos vivendo em países diferentes, né, do presidente. Né? Então, é mesmo assim uma coisa assim, muito, muito complicada para a gente imaginar, certo? Mas vamos lá, E aí? Lucas? Para a Luciana. Vamos lá, Luciana, você viu aí? Luciana? Oi, professor, estou indo aqui. Hum. Então, como no próprio artigo tem lá, né, que no final ele vai dizer que no final das contas a gente acaba resistindo e os movimentos sociais, os movimentos populares, eles vêm aí surgindo como movimentos que vão resistir, que vão lutar por isso, né, por essa desordem e tal, que vão à luta. E exemplo disso foi o do Fundeb, que essa resistência acabou do Fundeb e do voto impresso, que acabaram aí não sendo aprovadas, e esses movimentos eles ajudam muito, né, nessa questão da luta, porque muitos desses que estão lá, né, representando a gente, na verdade, não nos representam, o Centrão e tudo mais, quando eles não nos representam, aí esses movimentos, eles acabam surgindo como resistência, como luta. Então, eles são muito importantes, principalmente nesses últimos governos, em que
o pobre e a gente, na verdade, só sofre com o que tem surgido, com o que vem surgindo, essas PECs, tudo mais. Então, os movimentos sociais, eles vêm realmente como resistência, como luta. Né? Então, a questão da resistência, hoje, eu digo assim, a gente vive na resistência, é a permanência, a resistência, o tempo inteiro. Mas, como eu disse, a situação hoje trabalha tanto como emocional que às vezes, você, né, dá aquele passo muito grande para trás, certo? Então, porque a questão desse processo da resistência também hoje tem ficado muito complicado, né? Mas há resistência. Os movimentos sociais é na resistência mesmo que a gente vai, não só os movimentos sociais, mas a gente também é na resistência, mas tem ficado muito complicado. Eu tenho ultimamente lembrado dos filmes que a gente usava muito lá em geografia agrária e em geografia política, que lá no Zapata também tem uma parte que o irmão do Zapata, que vocês lembram, as meninas lembram que ele lutou a vida toda junto com o Zapata, mas no final que ele deixa de acreditar, né? Então ele deixa de acreditar e ele é morto no confronto com o próprio, inclusive com o próprio Zapata, né? E aí ele vai dizer assim: foi que eu fiz? Ele diz: eu lutei a vida toda, né? E eu ganhei o quê com isso? Né? Então, veja, né? Então ele disse, aí os apartamentos, eles mudam, né? Vai dizer, eles mudam. E aí ele vai tentando colocar a esperança na cabeça, no coração, nos sentimentos daqueles trabalhadores. Ele diz, olha, deixa eu dizer, vocês só têm uma coisa, a terra. Vocês precisam lutar por ela. Se destruírem os filhos de vocês, tenham outro. Se destruírem os milhos, plantem de novo. Mas não deixem de lutar, porque eles mudam. Aí virou para o próprio irmão, né? Aí eles têm a coragem, vão lá e entram no confronto com o irmão do Zapata e acabam matando, né? Mas é porque tem hora que você fracassa. Não é fracassar no sentido de, senhor, eu fracassei, eu não vou mais lutar, mas no sentido da sua própria força, parece que ela acaba, e você precisa dar um tempo, parar, né? E dar os passos para trás, entende? E voltar de novo. Porque tem hora que é assim. Então, você está nessa coisa que é difícil, não está sendo fácil agora, está mais difícil. Na luta ter a resistência, de você estar ali resistindo, e não só você, mas você está ter que segurar os outros também para continuar na resistência. Né? Então, porque a luta nunca pode ser só sua, então você tem que segurar e tem que segurar os outros também. Né? E aí, lá no batismo de sangue, o Frei Tito, ele vai dizer, quando ele está lá todo já desanimado, ele diz, eu não acredito mais em nada, eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais em Marx, eu não acredito mais em nada. Porque assim, aí depois o Frei Tito chegou aos extremos, porque ele acaba se matando. Né? Mas assim, é uma coisa que é muito louca, quando você começa a pensar demais. Né? Então, é na resistência, a gente vai no processo de resistência, mas ela vai... Às vezes, tem hora que eu tenho que recuar muito, né, para poder voltar. E aí, voltar fortalecido, e voltar com mais coragem, né? E segurar na mão dos outros, para os outros também não desistirem, né? Porque eu não faço uma luta sozinha. Então, quando eu vou para trás, eu tenho que saber também que os meus companheiros têm que ir e têm que voltar comigo, né? Então, esse é um processo que deve ser contínuo nos próprios movimentos. Então, por isso o MST particularmente, por isso que eles trabalham muito com a mística, que é a história da simbologia que a gente discutiu naquele outro grupo, né? Que é a história muito da simbologia. Então, eles se sustentam muito nas representações da bandeira, na representação do que é do machado, da enxada, então das próprias músicas, para poder se levantar.
porque senão não consegue. Então, no hino, né, de cantar as músicas, os gritos de guerra, é aí onde eles começam a se levantar, a criar os processos de luta e de resistência. Porque não é fácil, gente, não é fácil. Ainda que a gente pense, mas a gente está num processo de resistência, mas quem está, né, nas condições objetivas de não ter nada, de não ter principalmente terra, de viver na beira das estradas, a gente não consegue, por mais que a gente imagine, e a gente veja isso em filme, a gente vá nos campos e veja, mas a gente não consegue estar na pele deles, porque nós não somos eles. Né? Então, quem está com as condições objetivas, a situação ainda é mais precária. Imagine, nós vamos imaginar que a gente discutia isso nas outras aulas, nos outros grupos, quem está com fome. Não, a gente não consegue imaginar a pessoa que está com fome. Por mais que a gente imagine, mas não é a minha situação. Como é imaginar você comer uma coisa durante o dia, uma refeição durante o dia? Né? Então, ainda que a gente tente fazer esse raciocínio de chegar próximo, a gente não chega, porque nós comemos mais de uma refeição durante o dia. Então, é uma coisa assim que eu disse, como é que essa pessoa resiste? E aí, por isso que muitos trabalhadores entram no processo da alienação. Não é o caso dos movimentos. Os movimentos trabalham na questão da resistência. Só que eu digo a vocês que tem hora que essa resistência ela dá uma fracassada, e por isso há o recuo para voltar. Né? Então, para voltar. E aí, por isso que eles se apegam muito nessa história dos símbolos, da educação, das músicas, certo? Das normativas que eles têm, que é muito, muito seguro. E é de um levantar o outro, entende? De um levantar o outro. Viver nesse processo, certo? Não, os meios de comunicações, isso eles já sabem que os meios de comunicações, Luciana, falam muito mal deles. Mas, assim, o que é que o movimento hoje tem crescido muito? Na contramão dos próprios meios de comunicação, ou seja, eles têm criado os seus próprios meios de comunicação. O Brasil de Fato é um deles, certo? O Brasil de Fato é um deles, os sites é um deles. Eles têm caminhado também na mesma lógica, né? Então, eles têm ido, né, nas revistas, nos jornais, no site, nos diversos grupos que a gente segue, no Instagram, enfim. Né? Eles têm ido para essa lógica também. Lógico que não vai comparar com grandes emissoras, como a Globo, como esses outros grupos evangélicos. Não se compara, mas também tem ido nesse mesmo caminho para poder divulgar o trabalho e até mesmo aproximar a cidade, aquilo que a gente discutiu na semana passada. É por meio também dos meios de comunicação, aproximar a cidade do campo. Né? Então, também tentar fazer essa aproximação. Né? Então, mas é um pouco desigual, porque os meios de comunicação ele trabalha na contramão do movimento, para descaracterizar que o movimento é baderneiro, que é um bando de desordeiro, certo? Vai tentando muito descaracterizar isso, mas, ao mesmo tempo, os movimentos também têm investido muito nessa parte de comunicação, né? Nessa parte de comunicação, inclusive os vídeos, a gente viu em Geografia Agrária também, porque eles também têm chamado muitos apoiadores, né? Pessoas importantes da sociedade para gravar vídeo. A gente passou isso na Geografia Agrária, eu apoio o MST, um dos vídeos. Então, tem atores de novela, os famosos aí da Globo, né? Artistas. Então, essa também é uma forma de dizer, olha, veja também quem apoia, né? Tem um monte de gente também que apoia até os movimentos, né? Então, eles também têm trabalhado muito com essa história das comunicações, né? Tem apontado também indo na contramão também da própria comunicação, né? Então, eles têm, e também, lógico, que não é no mesmo ponto, porque, né, não tem as mesmas condições, né? Então, além dos sites, tem as livrarias, aí a Expressão Popular também é uma delas, a gente trabalha muito com os livros da Expressão Popular, e aí as editoras, né? Então, as editoras que são vinculadas, então a Claxo, a Expressão Popular mais diretamente, que é do MST, mas aí tem outras editoras também que trabalham direto, como é a Claxon, o Instituto Lukács de Alagoas, que fechou agora, mas também era uma relação muito direta. A própria Boitempo não é do MST, mas ela tem
uma ligação muito forte, né? Então tem trabalhado também no processo de comunicação, que eles viram também aí uma saída para poder esclarecer muita coisa a respeito das lutas e dos movimentos sociais, não particularmente do MST, mas dos movimentos sociais como um todo, né? Lógico, tem umas que é mais do MST, a expressão popular, essas outras coisas, mas de um modo geral, essas outras também têm falado, de um modo geral, dos próprios movimentos do campo, né? Mais do campo. Né? Tem os do urbano também, mas mais do campo, que são os mais organizados. Né? O movimento do sem teto também mas os do campus eles ganham uma conotação maior, escalar, certo? No nível internacional pela Via Campesina, né? Que é uma organização internacional, certo? Mas é isso, mas vamos lá, falando também. Tem uma perguntinha para a Heloísa. Cadê, Heloísa? Não, passa para outra aí, Jaqueline, aí. Escapei a semana passada, não foi, minha gente? Tô aqui, bora lá. Se não souber, Não, mas é porque essa é bem relacionada, Heloísa, ao ensino médio. Sim, bora lá. Ui, meu amor, chega. Então, o texto ele faz uma menção importante ao novo ensino médio, né, que surge a partir da Lei número 13.415 de 2017, que alterou a LDB, e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais até 2022. Oferta diferentes possibilidades de escolha aos estudantes, os itinerários formativos, e como foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica profissional. Os estados eles estão nessa fase de consulta pública para formar esses itinerários formativos. E aí eu quero saber, Heloísa, como é que você vê os procedimentos dessa consulta pública, né? Como é o futuro que você está vendo dessas consultas públicas para a formação desses itinerários formativos? É como tudo que sempre fala que é feito a partir de consultas públicas, mas será que de fato houve essa consulta? Quem é esse público que foi consultado e que participou? Será que de fato esse público está ciente de todos os acontecidos, do que vai vir acontecer, as consequências, né? Eu penso muito nisso. Eu lembro que quando isso começou, alguns colegas diziam assim: bom tá fulano, que a área dele é obrigatória, né? Porque algumas disciplinas são obrigatórias, português, matemática, não sei o quê, outras não, o aluno vai ter a opção de escolha. E uns falavam: eu nem me incomodo, eu estou garantida no meu emprego, eu estou garantido na minha tal, sempre vai ter aluno. E eu via quanto outros ficavam calados, receosos. Só que aí, quando de repente vem essa PEC, né? Quem é que agora está garantido, independente dessa nova mudança do ensino médio, né? Qual o funcionário público que vai estar garantido, independente da disciplina que trabalhe, independente de qual área atue? Ninguém. Eu falo sempre que, embora eu trabalhe com disciplinas que sempre está uma escassez no mercado, sempre está precisando de bons, não é precisando de formados, é de bons. E todas as áreas necessitam independente. Mas eu sempre me preocupo com a questão do geral, do todo, né? Então, nós não temos condições e nem maturidade por parte de alguns alunos de deixarem eles escolherem de fato o que eles querem e para onde vão direcionar, principalmente para nós que somos de escola pública, a realidade é totalmente diferente. Um aluno que sai de escola pública para concorrer com um aluno que vem de uma rede privada, ele sabe o quanto ele tem que se dedicar muito mais ao estudo. Então, eu acho que vai ser como tudo que é feito na educação. Vai passar pelos de lá de cima, por quem nunca nem veio na escola, muito menos pelos que estão presentes no piso da escola, ou que pelo menos passaram pelo piso da escola, e vai ser tudo aprovado, tudo ok, tudo vai ser não, já está. Cada estado vai se adaptar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu, mas sempre vem de cima para baixo, nunca é de baixo para cima.
né? Então, eu me questiono muito a respeito disso tudo. Se eu disser que eu estou a par por dentro disso, eu não estou, porque como eu estava voltada mais para a educação do EJA Campo, no tocante ensino médio, então eu estava muito restrita ali. Na educação básica, eu falo da educação básica porque todo mundo sabe que a educação do campo é uma política pública, né? Não deixa de ser educação básica, mas é uma política à parte. Então, eu estou do sexto ao nono ano, mas eu me preocupo com essa cabecinha de 14 anos que vai poder agora escolher no ensino médio o que é que de fato eles vão querer fazer. Será que eu já sei de fato o que é que eu quero aos 14 anos? Independente dessa consulta, independente disso tudo, eu me preocupo muito mais com o aluno, me preocupo muito mais do que enquanto eu, como profissional. Porque eu vou saber me virar, eu já tenho um nível superior, eu vou arrumar outra coisa. Se não der para dar aula, vai vender banana, vai fazer faxina, vai de acordo com o que der, com que as suas habilidades. Agora, uma pessoa de 14, 15 anos ingressar no ensino médio, já tem nessa, eu gosto disso, eu gosto daquilo, embora que a gente já vê as afinidades e as habilidades desde o início da escola, né? Quem tem uma afinidade maior para áreas exatas, outra para a área de humanas, mas eu ainda sou daquele tempo de que a gente deve saber de tudo um pouquinho, porque sempre vai precisar na vida. Então, eu me preocupo mesmo com essas consultas que falam que é pública. Quem é que tem acesso a isso? Será que todas as pessoas que vão ser atingidas, elas tiveram o direito, de fato, de votar lá, de analisar, de ler, de aprovar ou de reprovar? Eu digo sempre que as coisas no Brasil acontecem sempre de cima para baixo mesmo, e quem está embaixo só se lasca e acabou. E o que me preocupa mais ainda é o lascado querendo levantar a bandeira como se fosse rico, né? Isso é o que mais me preocupa. Eu digo sempre que entre você ser de direita e você se posicionar de esquerda ou se posicionar de direita, eu me preocupo muito mais com quem fica ali pelo meio, porque eles é que estão vulneráveis a qualquer bagaceira. Um Maria vai com as outras. Esse aí é o que me preocupa mais. Então, esse é meu ponto de vista, viu, Márcia? Não sei se eu respondi aqui a tua pergunta, que eu vi aqui que você colocou na mensagem, agradeço, mas colocou aqui nas caixas de mensagem. Eu não sei se eu respondi, mas eu dei minha opinião. A questão dos itinerários, gente, e dessa reviravolta que está tendo agora no ensino médio, ela começa desde a consulta pública para a Base Nacional Comum Curricular. Aí, na consulta pública da Base Comum Curricular, também essa consulta pública, ela não é acatada, certo? Sim. Então, aí teve os movimentos, além da consulta pública, também tiveram os vários movimentos, Ocupa nas escolas, ela acabou sendo votada. Agora, para efetivar que ela já é lei, para efetivar nos estados, aí os estados estão também dizendo que vai estar fazendo essa consulta pública para poder implantar algo que já é lei, né? O problema da autonomia dos estados é em relação à própria formação do currículo, que a base já deixava isso na brecha para as secretarias estaduais e municipais fazerem conjunto, mas que tenha uma certa autonomia. Então, é só isso na questão eu diria, das cargas horárias dos currículos, porque ela já é lei, você tem que colocar projeto de vida, tem que colocar empreendedorismo, tem que colocar as eletivas, isso já é projeto de lei, 2017, 2018, já foi aprovado, entendeu? Então, o que está agora é só tipo para tentar fazer, os municípios estão fazendo, porque agora tem que correr, porque já tem que implantar esse novo ensino médio em todas as escolas, tem que correr, e aí vai ser isso, uma coisa em cima da outra, e já vai implantar mesmo. Aí tem que fazer aqueles documentos norteadores, que são as diretrizes de cada estado, tem que ter, né, que vai nortear o ensino ali naquele estado. E aí eu fico pensando, como é que isso, que a propaganda da base é que você vai estudar a mesma coisa, assim, mas os currículos eles vão ser diferenciados de estado para estado. Aí é essa a preocupação. A quantidade de horas, sim, vai ser a mesma. A carga horária vai ser a mesma. Inclusive, as escolas de tempo integral, que essa é a grande marca da Base Nacional Comum Curricular, ela não deixa seguro ninguém, certo? Porque ela reduz carga horária. Por que ela reduz carga horária? Porque ela diminui a quantidade de professor dentro das escolas, né? Porque ela diminui turno dentro das escolas.
Então, as escolas de tempo integral não tem como ter os 3 turnos, não tem como ter os 3 turnos. Então, se diminui turno, diminui quantidade de professor. Se diminui quantidade de professor, é professor por aí se batendo, procurando carga horária. Esse é um grande ponto. Eu, particularmente, sou muito contra as escolas de tempo integral em todos os sentidos, principalmente elas no campo. Né? Elas no campo, para mim, é a pior opção, elas no campo. Mas, no urbano também, ela provoca muitos estragos, para o professor, principalmente, e para o aluno, porque tem a escola de tempo integral, certo? E as escolas integrais de ensino integral, que é muito diferente. Mas essas que o governo está querendo implantar, né, elas, de fato, quantidade de hora, porque ela vai crescendo paulatinamente, a quantidade de hora, até você fazer a quantidade que a base determina. Né? Então, o forte é escolas integrais, de tempo integral. E aí não é seguro para ninguém. E nem mesmo as disciplinas que são obrigatórias. Mesmo a disciplina obrigatória como português e matemática, elas têm carga horária reduzida, porque você aumenta muito as outras disciplinas. Então, não é para ninguém, para ninguém. Essa história de ter... Não, a vida vai complicar para todo mundo. Vai aumentar muito a carga horária do professor, porque vai diminuir... Imagine, geografia, uma aula. Né? Para você fechar, no estado da Bahia, 28 aulas. Com uma aula, imagina a quantidade de turmas que você vai pegar. Então, é uma coisa que vai ser muito pesada para o professor. Né? Vai ser muito pesada para o professor, que infelizmente ele não se deu conta ainda. Ele vai passar a se dar conta, de fato, quando o negócio começar. Quando é que a gente sente o problema? A gente só sente o problema quando... Aí, Marx já falava isso há muitos séculos atrás. Né? A gente só luta quando a gente está no problema. Enquanto o problema não chega, né, parece que ele é com o outro e não é comigo. Então, eu só parto para o processo de luta a partir das condições objetivas. Esse é o primeiro ponto para você lutar. Não é o determinante, mas é um ponto para você lutar. Né? Não significa dizer que quando os professores estiverem com as condições objetivas, eles vão lutar. Muito pelo contrário, tem uns que vão pegar mesmo as 300 salas para poder dar conta, né? Até porque já é projeto de lei, né? Mas, porque quando se chamava isso lá atrás, nas ocupações em 2016, todo mundo achando que era uma loucura essa história do congelamento dos gastos na educação e na saúde. Não, ela chegou, né? Então ela é fato. Né? Então, agora é se investir na educação de tempo integral. E para implantar essa BNCC, por pior que vocês imaginem, a referência era o estado de Pernambuco, né? Porque na época o ministro era o Mendonça Filho. Então, a referência era o estado de Pernambuco. Por aí você tire como é o negócio, que a referência era o estado de Pernambuco de escolas de tempo integral. Né? Então, as escolas referências. E aí, é nesse contexto que a gente vai... E essas escolas de referência, elas têm como ponto de partida quem? As empresas. Por isso a história do empreendedorismo. São as empresas mantenedoras delas, entende? Então, a complicação é muito grande. O que espera pela gente da educação futura é muito complicado, entende? Então, a gente precisa ter cuidado, ver essa história, dizer assim, ainda bem que eu já passei pelo ensino médio. Né? Agora vocês podem dizer, infelizmente, é a geração que vem depois de vocês, mas a gente dizer assim, ainda bem que eu já passei pelo ensino médio, porque agora, para entender isso, depois o Enem se adaptar a essa loucura desses itinerários, né, porque o Enem vai se adaptar também, vai ser uma coisa louca, assim, né? Uma coisa louca. Por isso que o governo federal deixou a bola para secretarias estaduais e municipais, né? Não, eu estou criando aqui a lei e vocês se virem para efetivar, entende? Então, foi bem assim, vocês se viram para efetivar. E aí está todo mundo nessa loucura dessas consultas públicas fictícias, né, para poder implementar de forma rápida, para poder pegar o dinheiro, entende? Não tem isso. Porque é muito dinheiro destinado para as escolas de tempo integral. E aí, por exemplo, sim, professor, mas não está congelado? Sim, mas a escola ainda não é as escolas não são todas, então elas vão começar primeiro pelas escolas núcleos, aí... Né? Mas esse dinheiro vai passar para o governo, né? Vai começar pelas escolas núcleo até, né, chegar um bom número, que é essa, não chegar todas, mas um bom número. Então,
vai ser muito complicado. E aí, com a reforma administrativa, logicamente, isso vai fazer com que as empresas tomem mais de conta, porque a vida do funcionário público ela vai ficar mais complicada, né? Ok? Vamos lá, mais? Não, acho que encerrou, será, gente? Rafael, está com a mão levantada. Não, queria só acrescentar, professora, que a princípio pensava-se que isso aí estava uma coisa muito longe. Quando falava disso nas escolas, os professores não davam a mínima, porque é como se isso fosse uma coisa que nunca fosse acontecer. E pelo contrário, olha, nas minhas experiências de estágio, no meu estágio desse ano, desse semestre, estava uma confusão na escola justamente por isso, porque os professores eles têm que se adequar a essa carga horária e os diretores atrás de professor para dar disciplinas que não tem nada a ver. Por exemplo, a minha professora de geografia, ela estava chateada porque vai trabalhar o dobro agora, porque ela vai ter que dar disciplina de educação física. Aí ela disse, imagina, eu tenho um plano de aula que eu dou, ela tem uma experiência, né, muitos anos na profissão, então ela disse, eu tenho tudo pronto, agora eu vou ter que me adequar e estudar uma coisa que eu não domino, não sei de nada, para ter que cumprir minhas horas. Ela tem que cumprir as horas para o estado da Bahia, né? Ela vai ficar sem trabalho, não pode. Então, tá muito difícil. E quando eu parei para pensar, eu disse sim. E quando surge um profissional de educação física, por exemplo, passar no concurso, o que é que vai se fazer? Essa pessoa ela vai ser efetivada porque a carga horária para quem está lá já está bem difícil. Então, realmente, a nossa vida, depois que eu vi isso aí, eu fiquei pensando, meu Deus do céu. A história é o professor acabar saindo da escola e procurar uma outra escola que ele não vai achar. Então, as pessoas pensam assim, porque eu sou efetiva, eu estou de boa. Mas não é aquela história, não é de boa. Você é efetivo, você tem que cumprir uma carga horária. Se você não cumprir uma carga horária, né, isso eles controlam muito bem, certo? Isso eles controlam muito bem. Se você não cumpre aquela carga horária, você começa a reduzir seu salário, né? Então, eles vão lá, porque no estado da Bahia eles fazem isso por plataformas, né? Então, todo ano eles fazem onde é que o professor faz, onde é que o professor está, eles sabem, mapeado. Onde é que o professor está, quantas aulas ele está, em que escola ele está, eles sabem isso, né? Então, quando a gente chama de programação, quando você não é programado com uma redução de sua carga horária, logicamente vai começar a reduzir seu salário, vai começar, até você sair de folha. E aí você sair de folha é o quê? Você é exonerado, né? E até você voltar para a folha de novo, você tem que provar não sei quantas vezes por que você não está dando aula, né? Que o Estado não quer saber, porque é o capitalismo que é contraditório. Entende? Então, é uma coisa muito complicada, certo? É uma coisa muito complicada. É o que eu digo direto aqui no curso de geografia também. Eu disse, minha gente, eu já estou perto de me aposentar, certo? Está tendo redução de aluno. Está tendo redução de alunos. Se o curso acabar, vocês vão dar aula onde? Entende? O curso acabou, eu vou ficar de boa na minha casa. Quem disse que o Estado vai querer isso? Né? Não, você tem que dar aula em outro lugar, em outro curso. Se vire para dar. Se eu lido muito bem com o ensino, eu vou para a pedagogia de boa, né? Eu pego lá na pedagogia, antes de fazer o concurso da UPE, eu dava ensino da geografia no curso de pedagogia da UNEB, que tem ensino da geografia, ensino da matemática, todos os ensinos tem, né? Eu vou de boa para o ensino da geografia no curso de pedagogia, lido disso muito bem, né? Mas quem só sabe dar, o clima é isso, a cidade é isso, eu não só sei só dar o agronegócio, né? Eu lido muito bem com a parte do ensino. E aí, quem só sabe dar, vai se dar muito mal, entende? Vai se dar muito mal. É a história. Você vai para onde? Aí as pessoas não se dão conta do que você não está... Você passou no concurso, pronto, aí agora você está tranquilo. Não é assim. Está, de uma certa forma, salarial, mas não é assim, não. Todo início de ano, você pode ver, a Heloísa, as meninas que são efetivas aqui, sabe que é um Deus me acuda para poder onde é que vai ficar todo mundo, entende? Aí depois, passado o início de ano, aí dá uma aliviada mais, mas o início de ano, em escola, é um inferno, para botar todo mundo e arrumar todo mundo, entendeu? Quem não se arruma, vai para onde? Coitado, não dorme de noite atrás de uma escola, atrás de um lado. É assim, Rafael, a coisa, entendeu?
É loucura. No início de escola, no início de ano, escola pública é um inferno. Para botar todo mundo no seu devido canto. E, além do mais, de toda essa situação que tem acontecido, dessas reforma no ensino médio, essas PECs que têm acontecido, ainda pega um momento muito delicado. Aí pensa, essa história emocional está muito. Eu mesmo estou nem olhando aqueles grupos todo dia. Hoje mesmo foi quantos. Só hoje que eu contei, que eu não abri para ler. Só hoje foram só vi em cima, CAPS. 4 documentos. Ai, para lá, loucura danada. Deus me livre, abrir nos estágios, estágio assusta demais. A gente vai para o estágio e volta assustado. Porque o que existe dentro da escola de turma fechando porque não tem aluno. Por exemplo, a minha professora teve uma redução em um terceiro ano, porque todos os meninos do terceiro ano abandonaram a escola para trabalhar na pandemia. Então, não tem essa turma não existe. Ela precisa procurar outra, essa turma tem que abrir outra turma. E a gente vê, são em todos os anos, não só no terceiro. O segundo ano, menino que mudou para a noite, menino que ninguém dá notícia, sumiu da escola e no online ninguém viu. Então, a implementação desse novo ensino médio, agora esse poder de escolha, Heloísa estava falando que os meninos e os adolescentes eles não têm essa maturidade para escolher. Imagina depois de uma situação dessa, que está todo mundo bem doido. Na graduação, a gente está bem assim, sem rumo. Imagine na escola que muitos pais não têm acompanhamento, as crianças não têm a maturidade de guiar o ensino, né? De guiar, de seguir direitinho a escola. E eu já percebi que está muito por si. Lá na escola, o aluno está muito por si. É fácil por você. Se você quiser estudar, não tem professor pegando no pé, não tem. Poxa, lá, a aula de geografia mesmo, no estágio, a gente vê assim, os meninos eles já não veem muito sentido de estudar. Depois disso tudo, ficou mais preocupante ainda. E agora, justamente. Rafaela, minha sobrinha, a que não gosta de estudar, me disse todo dia, para que é que eu quero isso? Eu não vejo sentido nenhum nessas escolas. Meu pai eterno. Justamente. Aí manda um menino desse que não vê sentido em nada, nem em português, nem em geografia, nem em matemática, escolher o que quer fazer da vida. Imaginem essa geração futura. Então, sim, realmente, eu agradeço a Deus por já ter passado no ensino médio. Mas o que vem pela frente também não é nada agradável, porque como é que vai adequar um Enem, por exemplo? Como é que vai ser a seleção para entrar no vestibular? Se cada estado vai ter que fazer suas adequações, né? Apesar de já ter decidido, a base já está decidida. Mas, e aí, como é que vai ficar? Mas o Enem vai ser pelos itinerários. Entendi. Mas, assim, quando a gente para pensar, de verdade, a realidade é muito dura. Se você fez as ciências humanas e sociais, então você vai escolher você vai fazer Enem só disso. Você fez as linguagens, você vai fazer Enem só disso, entende? Então vai ser itinerários. Aí o menino chega lá na frente, escolheu matemática, português e matemática obrigatório. Mas aí escolheu outra disciplina que lá na frente ele descobre que não tem nada a ver. Aí ele vai ter que voltar para fazer o outro itinerário. Aí me diga se você não está educando os meninos mesmo só para ir para o mercado de trabalho virar proletariado, como diz a história, só para nada na vida, só para ninguém pensar em nada. A realidade da escola está muito difícil. Você vai lá e se assusta. Está difícil. Bora lá, Heloísa? Professora, só para concluir aqui, quando o bom de ver isso aí é que viu a menina Rafaela falando que a professora disse minhas aulas já estavam todas preparadas há anos, meu material de geografia estava ok há anos, o bom é que agora ou ela volta a ler ou não lê, se lascou, né? Coitada, vai sofrer. Mas educação física ainda mais. Então, Maria. Vai se ferrar, mas o bom é que ela agora já aprendeu o material de não sei quantos séculos atrás, agora dela vai se ferrar. Eu estava pensando exatamente no que diz respeito a essa questão desse professor pegar uma carga horária enorme, né, e que não vai ser possível num local só, por questão da quantidade de alunos, que a gente vê que está reduzindo em todo lugar,
Mas eles pegam, o engraçado é que nossa classe é tão desunida, que em vez da gente ter lutado lá atrás, quando começou essa reforma, né, do ensino médio, não. Espera tudo se esbagaçar para agora chorar pelo leite derramado, né? Ligando, minha filha. Não, é do tempo que eu estou Tem falando. professor que não sabe nem o que é que vai fazer ainda, não entendeu nem o que é, como é que vai lutar. Eram as discussões que estavam acontecendo na sala, na mesa de professores em 2016. Isso não vai chegar até mim, né? Mas, Márcia, eu sei teoricamente, mas ainda na prática eu ainda não entendi como ela vai funcionar. Pois são duas. Eu estou esperando o Enem. Eu quero já ver. tinha começado no primeiro ano. Mesmo assim, estava aquele negócio complicado. Aí já tinham botado o tal do projeto de vida, porque tem que reduzir as cargas horárias para poder dar conta do projeto de vida, para poder dar conta do empreendedorismo, para poder dar conta da iniciação científica, para poder dar conta da eletiva, entendeu? Já tinha começado. Sim, mas porque ele já pega a carga horária da base e a carga horária, porque são duas cargas horárias, ao mesmo tempo que ele fica, que é a carga horária geral, que é a carga horária da base e a carga horária obrigatória. Aí depois ele vai para o segundo ano, aí vai aumentar mais ainda outras disciplinas fora dessas normais. E aí, por exemplo, aí vai ter, aí no primeiro ano, geografia era uma, no segundo ano era mais uma, no terceiro ano era outra, mais uma, e era assim, uma loucura. Mas eu disse, meu Deus, eu ainda quero chegar no terceiro ano para ver como é que esse menino vai conseguir dar conta dessa carga horária gigantesca, certo? Com tal desses itinerários. E aí ele vai fazendo a escolha durante aí o que é que ele quer mais, qual é eu só não entendi ainda como é que a escolha, ele vai fazer a escolha do itinerário, só que quando ele escolhe o itinerário, as cargas horárias aumentam do itinerário que ele escolheu. É para aumentar, certo? É para aumentar. Só que ainda não entendi a operacionalização, porque no primeiro ano ela ainda estava acontecendo todas, com as disciplinas que a base já tinha, só que com as outras cargas horárias reduzidas. Eu disse, eu ainda vou pagar um dinheiro para entender como é que esse negócio vai funcionar na prática. Na prática. Como é que ela está funcionando? Porque o babado vai ser grande. E aí, minha filha? E o bom é o faz de conta da iniciação científica, né? Que nenhum professor quer pegar. E os que pega quer fazer de conta. Manda o menino copiar, colar os projetos lá da internet, convida você para a banca e ainda diz que não é para você, não é para aprovar, o trabalho está tudo ok, tudo certinho, porque os meninos estão só começando, só precisa compreender. Compreender o que ninguém está ensinando da forma correta. Essa daí era uma coisa que eu gostei, a iniciação científica, se fosse feita bem feita. Aí é o que eu falo, professora. É para aprender a fazer pesquisa desde o início. Essa daí eu tinha gostado. Professora, mas a gente tem. Os projetos o Estado de Pernambuco lançou para desde o ensino do ensino fundamental das séries finais, os meninos do 9º ano. Só que acontece, os professores não estavam preparados, professora. Tem professor que não sabe nem o que é um projeto, nem um pré-projeto, não sabe de nada. E quando você ia falar, não, mulher, os meninos só precisam compreender. Aí o governo lançou uma cartilha, que era para ver se elas passavam, a partir dessa cartilha, fazer o negócio direito, andar direito. Não, professora, até 2019 ainda estava caminhando do mesmo jeito. Faz de conta, o menino copia, cola, e nós tem que fazer de conta que compreendemos que está certo. Os bichinhos estão iniciando. Mesmo iniciando, tem que iniciar da forma correta, sabe, professora? Não é que mas você quer uma coisa elaboradinha. Essa da base, Heloísa, é diferente. É ele trabalhar não com o mini TCC, é trabalhar com as pesquisas mesmo. E aí, nas parcerias, pelo menos é isso, uma coisa que é significativa, nas parcerias com a universidade. Porque lá a gente já tinha muito tempo para as universidades, nas universidades tem iniciação científica no ensino médio. Né? Eu nunca quis pegar, porque de menino pequeno eu já ando cheia. Mas lá tem, Antônio Marcos tem, a gente tem bolsa para o ensino médio. Só que lá no estado de Pernambuco só pega a escola de aplicação. Mas nos outros lugares, você pega outros estudantes, né, na parceria com a universidade. Por exemplo, eu acho que a Univasf deve pegar, porque ele ganha uma bolsa do CNPq, o menino. Lá ele ganha a bolsa da UPE mesmo, mas da escola de aplicação. Mas os outros ganham do CNPq.
tem aí, mas se o professor não tem noção, por isso que é importante. E aí, onde o mestrado profissional veio nessa conotação, quando ele foi pensado, justamente é para suprir essa lacuna dos professores, que muitos foram formados na época sem ter TCC, portanto, eles não sabiam, porque a licenciatura era só aula, não tinha pesquisa, né? E aí foi quando eles pensaram os mestrados profissionais para suprir essa lacuna na educação, os profissionais em educação, né? E aí, por exemplo, hoje a gente tem muitos problemas com os professores da rede, né? Com a parceria que a gente faz com o município. A gente tem muito professor bom lá, mas a gente tem muitos professores. Tanto é que a gente não consegue, nós nunca conseguimos fechar a quantidade de vagas da prefeitura. 11, nunca fecha. Nunca fecha. Esse ano fecharam às 8, porque eu fui atrás, né? Eu botei na vaga de um, a vaga do outro, entendeu? Mas nunca consegue. Nunca consegue. Porque o professor está muito fora, é muito fora, muito tempo, entende? É muito complicado. E aí a gente nunca consegue fechar as vagas do município. É muito complicado, é muito complicado. Mas vamos lá, mas vamos à história aí, e aí mais coisa, mas é essa a verdade que a gente tem que colocar da história da educação. E aí, por isso que o texto ele vai apontando essa história do pandemônio, não só por conta da pandemia, mas a pandemia foi boa para poder, nesse aspecto, ela não tem nada positivo, mas assim, nesse aspecto do mostrar a realidade, do desvelar o que estava um pouco oculto, nesse sentido, até que ela foi positiva nesse sentido, né? Então, ela desvelou muito essa coisa, muito dentro da educação, certo? Então, a educação, agora, você sabe, de fato, o que é real dentro da educação. Então, a pandemia desvelou essas coisas todas. Muitos aspectos, mas a educação, eu acho que foi o ponto mais visível, né? Da questão das classes sociais, da questão das tecnologias, da questão do acesso à educação, da forma como as pessoas não têm acesso, inclusive, de uma educação e de uma saúde. Então, ela pôde revelar isso tudo. Então, essa loucura dentro da pandemia, né, que mesmo se ela passar e que viram outras pandemias, como a gente já colocou aqui, mesmo ela passando, né, mesmo que virar outras futuras e ela passando agora, ela vai deixar muitos estragos. Não só do ponto de vista da aprendizagem dos alunos, mas do ponto de vista do próprio adoecimento dos alunos, dos professores, de todos os sujeitos envolvidos dentro da questão da educação. Então, ela vai deixar também os seus pontos negativos muito importantes, muito considerável, né? Então, a aprendizagem que foi deficitária nesse tempo todo, nesses 2 anos, né? Não só na escola pública, então é importante a gente frisar isso, não só na escola pública, na escola particular também, embora a escola particular saísse na frente com relação às plataformas, mas eles também têm dificuldades, certo? Eles também tiveram os adoecimentos, eles também, as famílias perderam os empregos, né? Então, lógico, as dificuldades lá foram menores, mas lá também teve dificuldade, né? Muitas escolas que também fecharam, porque os pais tiraram os filhos, porque eles também estavam desempregados, né? Então, foi, assim, uma loucura muito grande. Redução de salário nas escolas particulares, isso foi notório, inclusive em Petrolina, nas grandes, Motivo, Plenos, nas escolas grandes. Então, veja que essa realidade ela foi desvelada, né? Foi desvelada em muitos aspectos, né? E aí na escola pública é isso, o menino que não tem acesso a nada, né? Aquele que não tem acesso a nada, que está com esses 2 anos indo pegar material na escola, porque ele não tem acesso literalmente a nada, né? Então, não tem como ele ter acesso à internet. E aí a gente pensa, mas é uma coisa que todo mundo tem acesso. Não é uma coisa que todo mundo tem acesso. É a mesma coisa que a gente pensa que todo mundo come. A gente não pode pensar assim, né? Que todo mundo come, que todo mundo tem acesso às mesmas coisas. A gente sempre tem que pensar, porque senão a gente vive no mundo de Bolsonaro. A gente sempre tem que pensar que na dor do outro, certo? Aquilo que eu vejo perto de mim, não é no mundo de Bolsonaro, que ele finge não ver, né? Ele finge que não vê, né? Porque ele andando pela rua do Rio de Janeiro, ele vê que ele não é cego, mas ele finge a cegueira, né? Então, essa realidade muito louca que a gente precisa
compreender o que é que ela vai deixar também dentro da educação, essa pandemia. Então, esses 2 anos aí, para vocês também, para vocês principalmente, né? Também que estão envolvidos nessas questões aí da aprendizagem, dos profissionais. Então, você foi um profissional, vocês vão ser um profissional formado na pandemia, né? Então, não é a mesma coisa, né? A gente está tentou minimizar ao longo desses 2 anos a coisa, mas não é a mesma coisa. Eu estava dizendo, esse dia lá, esse menino que dessas 2 turmas do mestrado, não conheço um. Às vezes ele chega lá para deixar um documento, eu não sei quem é. Então, é diferente da turma de 2019, que está indo lá depositar as dissertações, aí chega, a gente fica conversando, é uma festa, né? A gente fica conversando, e bate papo, e tira foto. Até postei outro dia uma foto lá no Instagram, né, as meninas todas felizes querendo tirar foto. Poxa, professora, para a gente causar uma briga lá no grupo, não sei o quê. Não, as 2 turmas eu não conheço. Não sei quem é. Se eu ver na rua, não sei quem é. Certo? Entende? Então, é muito complicado, é muito complicado. Então, essa relação, ela passou a ser complicada. Né? Você não sabe quem é. Se você encontrar na rua, você não vai cumprimentar, porque você não sabe quem é. Né? Então, é muito diferente isso. Né? Até mesmo na graduação, a turma de Geografia Política, muitos eu não sei quem é. Né? Então, é complicado demais essa questão que a pandemia deixou, né? Esse lastro que a pandemia deixou. Né? Então, esses alunos que nós formamos durante o processo da pandemia, não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Né? Então, tem toda essa questão que vai em todos os níveis, educação básica, graduação, pós-graduação, em todos os níveis. Não está sendo a mesma coisa, de jeito nenhum, certo? Então, é muito complicado, certo? O estrago foi grande, a redução de alunos nas universidades, em todo canto, foi muito grande, certo? Então, é uma coisa que a gente não vai conseguir depois, ainda que a gente faça as explicações, mas isso vai fazer parte das nossas histórias para a gente contar futuramente quando tiver outras pandemias, né? Porque essa para passar também está muito difícil, a não ser em relação a essa questão dos vacinados, que agora aumentou mais o número, mas para passar está complicado, né? Está complicado. Pois é, e aí tem que fazer o Enem, tem que pensar em entrar nos mestrados, no Enem, tem que pensar em tudo. Eu penso o seguinte, é a mesma coisa do mestrado, viu, Márcia? Agora, para descontrair. Eu penso que quem está agora fazendo Enem é até melhor para esse público, porque diminui muito. Olha o discurso de Bolsonaro, diminui muito a concorrência, né? Diminui muito a concorrência, é um discurso de Bozo. Verdade. Diminui muito a concorrência, é igual o mestrado, facilita em alguns aspectos, imagine, no mestrado com aquela prova escrita que a gente tinha lá enorme, né, facilita a entrada, né, para muitos, embora a concorrência, no mestrado, a concorrência ficou a mesma do que a gente tinha, mas facilita para o aluno se sair melhor numa entrevista, entendeu? Tem alguns aspectos, para quem está concorrendo, positivo, é um discurso de Bolsonaro, é positivo, né? Que é um discurso bozo, totalmente bozo, né? Mas para quem vai fazer o Enem, vocês viram que reduziu drasticamente o número de pessoas inscritas no Enem, né? Reduziu demais, tanto é que entraram na justiça a escola pública para poder voltar de novo a se inscrever, né? Vocês viram, né? Porque, então, para essas pessoas que estão lá concorrendo, para elas vai ser bom, entendeu? Isso é bom. É um discurso bozo, aqui é um discurso extremamente bozo, né? Da exclusão total. Aqui é o discurso bozo, né? Porque isso é horrível, gente. O que eu estou dizendo aqui, você ganhar em cima de uma coisa dessa, né? Mas para quem está fazendo é a realidade, né? Bem para os alunos da escola pública, os coitados não conseguiram fazer dinheiro para pagar o Enem, a inscrição. Imagine. Mas como diz ele, o importante é fazer um curso de consertar a geladeira, como ele fez. O infeliz não sabe nem dizer um curso técnico de refrigeração, ele diz de consertar a geladeira, a desgraça. Aí é melhor para todo mundo, né, fazer assim. Pois é difícil, gente, tá complicado. Mas é isso, gente, é isso. Então, a gente precisa fazer essas reflexões do que a gente está vivendo agora. Então, a vida da gente antes, durante, tem hora que eu fico me perguntando que ano é, porque eu estou
Tem hora que eu não sei mais se é o ano passado, se é esse ano, por conta dos calendários da universidade que está diferente, aí eu não sei. O do mestrado é 2021.2, o da graduação é 2020. Ó, é um inferno. Tem hora que eu não sei qual é o ano que eu estou. Né? Mas, assim, é complicado. A graduação vai começar, eu acho, 2021.1. A gente vai começar 2021.2. E aí fica nessa confusão, né? Que a gente não consegue se entender. Né? E aí eu fico pensando, eu estava fazendo o calendário do ano que vem, aí eu estava fazendo o calendário de 2021. Aí, em agosto, eu percebi que eu estava fazendo o calendário errado. Eu disse, meu Deus, nós vamos para 2022. É assim, então é difícil para a gente, né, ir colocando as coisas no eixo, né? Vai ser muito complicado. O estrago foi grande, grande mesmo, foi grande. Mas é isso, gente. Então, foi bom, né, o nosso papo de hoje, que eu ainda vou fazer umas coisas aqui com Márcia. Então, mas a gente vai seguindo, na resistência, né? Então, nós precisamos aprender a seguir na resistência, porque só vai assim.